Graça e paz aos irmãos, boa noite. Também é uma alegria muito grande poder estar nesta noite com os irmãos, para juntos adorar o nome do Senhor. Tive o privilégio de estar com os irmãos nesta manhã de hoje, foi uma alegria muito grande de poder rever os irmãos e agora rever os irmãos também da noite. Um prazer, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos. Irmãos, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5, livro escrito pelo apóstolo João. Os irmãos encontraram? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Versículo 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante o cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Amém. Irmãos, o livro do Apocalipse, com toda certeza, é um dos livros mais temidos
para a igreja dos dias atuais. Infelizmente, meus irmãos, este livro que tem uma promessa no primeiro capítulo, dizendo que bem-aventurados são os que leem e os que ouvem as profecias deste livro. Nenhum livro traz consigo uma promessa de bem-aventurança, a não ser o livro do Apocalipse. Bem verdade, meus irmãos, que infelizmente o livro do Apocalipse, ele está unicamente associado ao caos, a tragédias, a calamidades. Quando é lançado um filme por Hollywood, e o seu filme carrega consigo o título Apocalipse, o grande Apocalipse, logo esse filme vai trazer tragédias, calamidades. Infelizmente, meus irmãos, a igreja dos dias atuais são guiadas por filmes, são guiadas por estudos superficiais acerca deste livro, e ao invés de admirá-lo, ao invés de debruçar sobre cada capítulo deste livro, eles rejeitam, eles têm medo. Mas o objetivo, meus irmãos, do livro do Apocalipse não é trazer pânico, não é trazer medo para a igreja, não, muito pelo contrário. O livro do Apocalipse é para trazer conforto para a igreja, é para trazer consolo para a igreja, é para animar o povo de Deus, porque o tema, irmãos, principal do livro do Apocalipse não é o caos. Apesar de nós vermos caos sendo derramado sobre a terra, o seu tema principal não é o caos, o seu tema principal não é a calamidade, não. O seu tema principal é a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não só do nosso Senhor, mas juntamente com o nosso Senhor, a igreja do Cordeiro de Deus, ao qual Ele comprou na cruz do Calvário. Então o tema, meus irmãos, principal do livro do Apocalipse é o triunfo do Cordeiro de Deus. É o triunfo de Cristo, aquele que venceu e venceu para todo sempre. A visão, irmãos, do existencialismo ateu acredita que a história é uma sucessão de fatos sem significados. A história não tem significado nenhum para os ateus. O mundo é um ciclo, ele vive se repetindo, e o seu futuro não é um futuro de redenção, não é um futuro glorioso. E quando nós lemos e estudamos, irmãos, o livro do Apocalipse, nós não vemos que o mundo ele caminha para um fato sem significado. Não, muito pelo contrário. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos que a história está nas mãos de Deus. Que o mundo ele não caminha para o caos. Que Deus não criou este mundo e depois de criar esta obra-prima, Ele virou as costas para a sua criação. Não, Deus ele está presente na sua criação. Ainda que muitas das vezes pensamos pelas lutas e pelas dificuldades, que Deus virou as costas para a sua criação, mas quando nós nos deparamos com o livro do Apocalipse, nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas. O livro do Apocalipse, meus irmãos, foi escrito para confortar a igreja do primeiro século, uma igreja que era martirizada, que sofria grandes perseguições. Por isso João recebe esta revelação para trazer para a igreja, dizendo: o Cordeiro venceu. O livro do Apocalipse, meus irmãos, carrega consigo uma mensagem de juízo para os ímpios. Claramente nós vamos ver no capítulo 6, no capítulo 7, juízos de Deus sendo derramados sobre a terra, sobre os inimigos de Deus. Mas também nós vemos, irmãos, no livro do Apocalipse, a redenção dos santos, a redenção dos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro.
a remissão dos escolhidos de Deus desde a eternidade. Então, o tema do Apocalipse, nós vamos ver condenação para os ímpios e vamos ver redenção para os salvos. Acompanhe comigo, meus irmãos, na sua Bíblia, por gentileza, o versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Atenção, meus irmãos, agora se volta para este livro, que está na destra daquele que está assentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. O livro está na mão do Deus Pai, que está assentado no trono, e o livro está em sua destra. O versículo 1 vai nos dizer que este livro, meus irmãos, ele está escrito por dentro e por fora. Este livro, meus irmãos, não tem uma página em branco. Este livro não tem uma parte que esteja vazia ou em branca, não. O texto é claro, o livro está escrito por dentro e por fora. Ele está completamente escrito. O que nós vemos aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que não tem nada para ser acrescentado neste livro. Toda a história da humanidade já está escrita pelo Cordeiro de Deus, aonde o livro está em tua posse. Este livro está escrito por dentro e por fora. E também, meus irmãos, este livro, ele está fechado. Este livro está selado com 7 selos. Quando nós vemos o número 7 no livro do Apocalipse, nós vamos entender e ver que é o número da perfeição, que é o número completo, que é a sua totalidade. E quando nós vemos que este livro está fechado com 7 selos, nós interpretamos que este livro está completamente fechado. Este livro, ele não pode ser aberto, ele está fechado. João, irmãos, vê claramente que o livro está na mão direita daquele que está sentado no trono. Qual é, irmãos, o conteúdo deste livro? Assim como já disse no início da pregação, o seu conteúdo é juízo para os ímpios e redenção para os santos. Neste livro também, irmãos, contém toda a história da humanidade. Este livro, irmãos, contém a separação de Deus com a nação de Israel, e agora essa aliança é feita para com a igreja. Israel já não é mais a noiva de Deus, agora quem é a noiva de Deus é a sua igreja. Este é o conteúdo deste livro. Olha que nos diz o versículo 2: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Uma pergunta ecoa nos céus: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Um anjo grita nos céus: quem é digno? No versículo 2, irmãos, um digno é procurado. Quem é digno? Veja comigo no versículo 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Primeiro, irmãos, ninguém foi achado digno no céu. O arcanjo Miguel
por mais poderoso que ele seja, ele não é digno de abrir o livro. O anjo Gabriel não é digno de abrir o livro. Os querubins, os anjos, Abraão, Isaque, Jacó, o profeta Elias, o apóstolo Paulo, Maria não é digna de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O texto é claro: ninguém nos céus é digno de abrir o livro. Segundo, ninguém foi encontrado digno na terra, nenhum homem, irmãos, por mais poderoso que ele seja, por mais influente que ele seja, por mais rico, poderoso, influenciador, ele não é digno de abrir este livro. O presidente dos Estados Unidos não é digno de abrir este livro que está na destra de Deus. Terceiro, ninguém foi encontrado digno debaixo da terra, nem o diabo, muito menos o diabo, é digno de abrir este livro e de desatar estes 7 selos. Não tem, irmãos, ninguém digno de abrir o livro e nem olhar para ele. Versículo 4: e eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Irmãos, há uma clara impotência humana. O homem, ele é completamente impotente para desvendar o futuro da humanidade. João, quando ele vê esta cena, ele se depara com este cenário. João, ele é tomado pelo choro, e ele chorava muito, desesperado. João chorava, porque não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Porque João, irmãos, ele chora muito. João chora muito, irmãos, porque se este livro, ele contém a história da humanidade, ele contém o juízo de Deus, ele contém a redenção do povo de Deus, então estes fatos não iriam acontecer, porque está lacrado, está fechado, e não tem ninguém digno para quebrar os selos e que a história ecoe, e que o Cristo, ele reina, e que os desígnios de Deus se concretize e se cumpra na história da humanidade. É algo desesperador, é algo triste, é algo lamentável, e é por isso que João, ele chora muito. A crise de João, irmãos, é a crise de todos nós. Nós choramos com este cenário, com essa situação. Olhamos ao nosso redor e vemos que o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, o caos sendo instalado lá fora, e até mesmo muitas vezes pensando: realmente o mundo caminha para o caos, realmente não há um final feliz para a história, realmente não há uma saída, não há uma luz no fim do túnel. Mas não, irmãos, quando nos deparamos no capítulo 5, nós vemos que a história, ela está nas mãos de Deus. Ainda que possamos imaginar com a nossa pequena fé, quando a crise vem ao nosso encontro e nós titubeamos, cocheamos em 2 pensamentos, pensando que Deus não está no controle da nossa vida, não está no controle da nossa família, mas quando nós nos debruçamos sobre o livro do Apocalipse, nós vemos que Deus está no controle.
Deus, Ele está no... Veja comigo, irmãos, no capítulo 5, no versículo 5, do capítulo 5. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Há consolação para nós. Não chores. Estas são as palavras deste ancião para João quando foi tomado pelo choro. Este ancião disse: João, não chores. O digno procurado agora foi encontrado. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. A solução, irmãos, para a história da humanidade, ela vem do céu. A mensagem de Deus para nós nesta noite é: não chores. Ainda que venhamos a estar passando por momentos difíceis, a mensagem de Deus para nós é: não chores, não chores, não chores, não chores. Eu estou no controle de tudo. A história está nas minhas mãos. Pois Cristo, irmãos, Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Olha que nos diz o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Palavras de Jesus: eu venci o mundo. Cristo, irmãos, é vencedor. Mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras é clara: não é porque Cristo é vencedor, que a igreja é vencedora juntamente com Cristo, que nós seremos isentos de aflições, que nós seremos isentos de turbulências. A diferença nossa para o mundo é que nós temos uma esperança no Cristo que venceu e reina para todo sempre. Porque a confiança deste mundo, irmãos, está no presidente dos Estados Unidos. A confiança deste mundo está no presidente do Brasil, mas a confiança da igreja não está no presidente terreno, no líder terreno. A confiança da igreja está no líder supremo, e este líder é Cristo Jesus, que venceu. Cristo Jesus que venceu, e Ele reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus venceu, irmãos. Jesus venceu. Os grandes inimigos do povo de Deus são Satanás, o pecado e a morte. Jesus venceu estes 3 principais inimigos do povo de Deus. Jesus venceu Satanás, irmãos, quando ele cumpriu Gênesis capítulo 3 e versículo 15, e ele esmagou a cabeça de Satanás. Satanás feriu o calcanhar de Cristo no momento da sua crucificação, mas quando Cristo expiou na cruz do Calvário, ele esmagou literalmente a cabeça de Satanás e venceu para todo sempre. A derrota de Satanás foi cravada na cruz. Ele já é um ser derrotado, ele já é um ser vencido, e Cristo é o vitorioso. Jesus, irmãos, venceu o pecado, pois ele cumpriu Isaías capítulo 53 e versículo 9, que nos diz que nenhum pecado foi encontrado nele. Cristo Jesus em tudo fora tentado, mas nenhum pecado houve. Nenhum pecado o nosso Senhor cometeu. Moisés caiu e pecou, Abraão caiu e pecou, Davi caiu e pecou, o apóstolo Paulo caiu e pecou, mas Cristo em tudo fora tentado, mas ele venceu todas as tentações. Nós vencemos, irmãos, não com as nossas forças, nós vencemos não com as nossas conquistas,
nós vencemos com as conquistas de Cristo, com a vitória de Cristo. Nós somos vencedores porque Cristo venceu em nosso lugar. Essa é a mensagem de esperança. Que mensagem que nos alegra, que nos anima, por imaginar que ainda que erramos, que ainda que venhamos a pecar, que ainda que venhamos ser tomados por fraqueza, nós, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, para as Sagradas Escrituras, nós vemos que Cristo Jesus venceu em nosso lugar, e por Ele somos mais do que vencedores. A morte, irmãos, fora vencida por Cristo Jesus. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é um pouco irônica, que diz: Jesus matou a morte. Jesus matou a morte, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou de entre os mortos, e a morte já não tem mais domínio, já não tem mais poder sobre ele, e ele venceu a morte. Cristo Jesus, irmãos, venceu Satanás. Cristo Jesus venceu o pecado. Cristo Jesus venceu a morte. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja comigo, irmãos, o ancião acabou de dizer para João: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando João escuta essa mensagem do ancião, ele vira para ver quem é este leão da tribo de Judá. João não vê um leão da tribo de Judá, João vê o Cordeiro de Deus. João, quando ele vira para ver o leão da tribo de Judá, imediatamente ele diz: eis que vi em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Irmãos, todo homem, antes de olhar para Cristo como o leão da tribo de Judá, ele primeiro tem que olhar para Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes do homem enxergar Jesus como Todo-Poderoso, ele tem que enxergar o Cristo que foi crucificado. Ele tem que ver o Cristo que foi moído no nosso lugar. Ele tem que ver o Cristo que foi humilhado no nosso lugar. Ele tem que ver o Cristo que tomou sobre si os nossos pecados, que tomou sobre seu corpo a nossa condenação, que carrega consigo as marcas dos nossos pecados. Não tem, irmãos, como o homem tem redenção se olhar para Cristo primeiramente como o leão da tribo de Judá. Não, porque o que nós precisamos em primeiro lugar é ver o Cordeiro que expia todos os nossos pecados na cruz do Calvário. É por isso que quando João se volta para ver o leão, ele não vê o leão, ele vê o Cordeiro. Ele vê o Cordeiro. Só que este Cordeiro, irmãos, olha que nos diz o texto, ele está em pé. O Cordeiro não está prostrado, o Cordeiro não está envergonhado, o Cordeiro não está abatido, o Cordeiro não está com semelhança que foi vencido, muito pelo contrário, o Cordeiro está em pé, porque o Cordeiro é um Cordeiro vitorioso, porque aquilo que os judeus proclamavam com a derrota de Cristo, foi a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que os judeus achavam que seria a condenação primaz de Cristo, de Jesus, foi a vitória, foi o triunfo do Cordeiro de Deus. Cristo, irmãos, é visto pelo apóstolo João em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Jesus, irmãos, carrega consigo os sinais da crucificação.
Você lembra quando Jesus ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos, eles estão desconfiados, aí Tomé, tomado por uma grande incredulidade, diz: será que é, será que não é? Aí Jesus fala assim: eis aqui, Tomé, toque nas minhas feridas, olha as marcas que eu carrego comigo, sou eu, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitei, e ressuscitei para todo sempre. Jesus, irmãos, no céu, Ele carrega consigo as marcas da crucificação, porque as marcas da crucificação não é a derrota do Cordeiro, muito pelo contrário, é a vitória do Cordeiro e do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos, pois Jesus, Ele venceu. Jesus, Ele venceu na cruz do Calvário. Veja comigo, irmãos, olha que João vê também que ele tinha 7 chifres. Chifres, meus irmãos, no Antigo Testamento e para o judeu naquela época era sinônimo de força, era sinônimo de poder. E assim como eu disse no início, o número 7 é símbolo do que? Perfeição, plenitude, é o número completo. Quando nós vemos que Jesus, ele tinha 7 chifres, João está dizendo que Jesus é onipotente, ele é todo poderoso. Ele tem 7 chifres, ele é completamente, totalmente poderoso, perfeitamente poderoso, ele é onipotente, um atributo exclusivo de Deus. Ninguém possui este atributo, nem um homem, nem um anjo, nem Satanás, nem os demônios. Unicamente Deus tem este atributo, e este atributo é dado ao Cordeiro de Deus, pois o Cordeiro de Deus é Deus. Jesus, irmãos, é Deus salvando pecadores. Olha aqui nos diz também, ele tem 7 olhos. Os 7 olhos, irmãos, mostra a onisciência do Cordeiro de Deus. O que nós fazemos com os nossos olhos? Enxergamos, vemos. O Cordeiro de Deus, ele tem 7 olhos, ele tudo vê, nada está encoberto dos teus olhos. O mais profundo mar, lá os olhos de Deus estão. No mais alto céus, lá os olhos de Deus estão. No seu quarto, onde você dorme, onde você julga que ninguém está vendo, naquele seu lugar secreto, que você debruça-se diante de Deus, pensando que ninguém está te vendo, os olhos de Deus estão lá. Deus está te vendo. Nada está fora dos olhos de Deus, pois Ele tem 7 olhos. E também o texto vai nos dizer que Ele tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui nos mostra a onipresença do Cordeiro de Deus. Não é só os olhos do Cordeiro de Deus que estão em todos os lugares. O próprio Cordeiro está em todos os lugares. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, está aqui nessa noite. Jesus não está aqui unicamente com seus olhos, Ele está presente, porque Ele é onipresente. Por isso, irmãos, nós devemos nos confortar com essa mensagem do capítulo 5 do livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma revelação da divindade do Cordeiro de Deus. O livro de Apocalipse berra, grita, dizendo que Jesus é Deus. Versículo 7, para encerrarmos. E o Cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Irmãos, quando o Cordeiro vem e toma um livro, cessa o choro e começa o louvor. Já não há mais choro. O apóstolo João já não chora mais. Agora há cânticos nos céus de louvor e adoração ao Cordeiro de Deus. Do versículo, irmãos, 8
até o versículo 14, é só louvor e adoração ao Cordeiro de Deus. Os olhos, as lágrimas do apóstolo João é enxugado. Nos céus as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Cordeiro de Deus. Nós seremos confortados e para todos sempre. Assim, com os 24 anciões, com os anjos, louvaremos ao Senhor de eternidade e eternidade para todos sempre. Você veja comigo, irmãos, que não é só o Deus Pai que é louvado, não é só o Deus Pai que é adorado, mas o Cordeiro de Deus é adorado no capítulo 5. Ninguém, irmãos, a não ser Deus, pode receber adoração e louvor. Aqui é o primaz. Cristo é Deus, Ele é digno de louvor e adoração dos anjos, da igreja, de todos, nos céus e na terra. Amém e amém. Amém. Que Cristo Jesus, irmãos, venha falar mais e mais ao seu coração. Que nós, em Cristo, venhamos enxergar a vitória. Que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Levante a cabeça. Não é uma pregação coach, uma pregação de autoajuda, não. Eu não estou pedindo para você levantar a cabeça pelas suas próprias forças, mas pelas forças do Cordeiro de Deus que vem do alto sobre a sua vida. Irmãos, quando eu vejo o capítulo 5 e vejo que o Cordeiro de Deus tomou o livro sobre as suas mãos e desatou os seus 7 selos, e este livro está completamente aberto nas mãos do Cordeiro de Deus, eu vejo que a história da humanidade está nas mãos daquele que venceu. Que o livro, irmãos, foi aberto, que no final da história haverá um final feliz, que no final da história haverá um final de redenção para os santos e lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. E quando nós lemos o capítulo 5, irmãos, nós vemos e aprendemos a importância de orarmos, porque nós oramos aquele que está com a história nas suas mãos, e nada mais faz mais sentido quando nós buscamos aquele que está com a história nas suas mãos, Ele, o Cordeiro de Deus. E que nessa noite, irmãos, venhamos tirar os nossos minutos de oração ao Senhor. Amém?